E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para a videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje teremos Ciências 7º ano. Então vamos para o nosso conteúdo. Nosso conteúdo de hoje, correção de atividades e revisão para fazer nossa revisão para avaliação bimestral. Então vamos ver o conteúdo aí das nossas atividades. Nossa primeira atividade foi do dia 23/3, gases da atmosfera e placas tectônicas, parte 1. Os assuntos abordados foram: o ar é uma mistura, o gás oxigênio, capítulo 12, das páginas 219 a 221 do seu livro didático. Primeira questão: cite os nomes dos dois gases em maior quantidade no ar atmosférico. Então, os gases com maior quantidade no ar atmosférico é o nitrogênio e o oxigênio. São os dois em maiores quantidades. Na 2, qual o percentual de presença no ar atmosférico de cada um dos gases citados na questão anterior? Então, nós falamos do nitrogênio e do oxigênio. Nitrogênio ele se encontra em 78%. E o oxigênio em 21%, fechando 99%. Todos os outros gases juntos formam 1% do ar atmosférico. 3. Quem foi o primeiro cientista a conseguir, em laboratório, separar o oxigênio do resto do ar? E em que ano ocorreu este fato? Então, o primeiro foi o francês Antoine Lavoisier, em 1774. Então, já faz um tempinho que ele conseguiu, né? Com a tecnologia da época, ele conseguiu separar o oxigênio do resto dos gases atmosféricos. Na 4, explique por que o gás oxigênio é denominado de comburente, certo? Ele é comburente pelo fato de ser necessário para que ocorra a queima de um certo combustível. Então, se um gás ele favorece a queima de um combustível, ele é chamado de comburente. E o gás oxigênio é um desses gases que favorece a queima, ou seja, na presença dele vai existir a chama, ok? Quinta, explique por que a presença do oxigênio na atmosfera é importante para a vida na Terra. Então, a presença do oxigênio é importante porque a maioria, nós temos também aqueles seres vivos que não necessitam dele, mas a maioria dos seres vivos necessita do gás oxigênio para respirar. São os organismos aeróbicos, mas temos também os anaeróbicos, aqueles que não necessitam de oxigênio para a sua sobrevivência, para respirar, ok? Na 6, o que vem a ser chamada fotossíntese, muito estudada em anos anteriores. Né? Então, a fotossíntese é o processo utilizado pelas plantas para obter o próprio alimento, ok? Questão 7, explique por que a fotossíntese é importante para a sobrevivência da vida na Terra. Então, é fundamental para manter a quantidade de gás oxigênio na atmosfera do planeta e assegurar a sobrevivência dos seres que necessitam desse gás para respirar, já que as plantas pegam o gás carbônico para fabricar o seu alimento e liberam oxigênio. Então, temos a importância do processo da fotossíntese. Próxima atividade do dia 30/3. Gases da atmosfera e placas tectônicas, parte 2. Os assuntos abordados são o gás nitrogênio, o gás carbônico e poluição do ar. Capítulo 12, páginas 222 e 223. Vamos lá. Primeira, descreva algumas características do gás nitrogênio. Então, você tinha aí que ele é um gás incolor, componente mais abundante do ar, que tem a maior quantidade no ar atmosférico, não é combustível, certo? E nem comburente, nem favorece a chama, a combustão, a queima, certo? Ele não serve de combustível nem comburente. E também não é essencial para a vida dos seres vivos, no caso da respiração dos seres vivos.
2. O gás nitrogênio tem aplicações importantes na indústria. Dele se produz a substância amônia. Dê exemplo de produtos que têm amônia como matéria-prima na sua fabricação. Então você tem o índico, que é o corante azul para os jeans, usado nos jeans, espumas para colchões, travesseiros, fertilizantes, ácido nítrico, é também componente para explosivos como a pólvora e a dinamite, e também para o nylon, usado em linhas de pesca e em roupas. 3. Dê exemplo de produtos onde podemos encontrar o gás carbônico. Então, segundo nosso texto, você pode encontrar em vários medicamentos efervescentes, certo? Como aquela pastilhazinha de Sorrisal. Todas as bebidas gaseificadas, ou seja, como refrigerantes, água com gás, água tônica, etc. 4. Explique por que o gás carbônico é fundamental para a vida dos vegetais. Certo? O oxigênio, nós falamos de oxigênio agora, do gás carbônico. Ah, mas nós não respiramos. Veja que a pergunta foi vida dos vegetais. Então, para os vegetais, o gás carbônico é importantíssimo, porque os vegetais o utilizam no processo de produção do próprio alimento. Então, os vegetais precisam do gás carbônico para criar o seu alimento e liberar o oxigênio. É o processo da fotossíntese. 5. Explique por que o gás carbônico é utilizado em extintores de incêndio. Ele é utilizado porque quando o extintor é utilizado, o gás carbônico liberado fica no lugar, ou seja, ocupa o lugar do oxigênio daquela região. E na falta do oxigênio, a chama se apaga. Então só existe chama se tiver oxigênio. Quando eu uso o extintor, o gás carbônico fica no lugar do oxigênio, e sem oxigênio não há fogo, não há chama, ok? 6. Entre os principais poluentes atmosféricos estão alguns gases. Cite exemplos desses gases. Então você tinha do seu conteúdo o monóxido de carbono, né, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o ozônio, e vapores de gasolina e diesel dos veículos, né? 7. O aumento da concentração do dióxido de carbono causa a intensificação do chamado efeito estufa. Explica o que vem a ser esse fenômeno. O que é o efeito estufa? É a retenção no planeta de parte da energia proveniente do Sol, ou seja, fazendo com que ele aqueça. Então a energia solar, ele atinge o nosso planeta e é como se fosse um espelho, é refletido de volta para o espaço. Mas com o efeito estufa, ao invés dessa energia voltar para o espaço, parte dela volta de novo para o nosso planeta, aumentando aí a temperatura do nosso planeta. E aí vem a questão 8, que vem a ser o fenômeno denominado aquecimento global, causado pelo efeito estufa, é o aumento da temperatura média do planeta. Como eu expliquei, quando os raios batem no nosso planeta, eles devem voltar, parte absorvida, mas a grande maioria volta para o espaço. Mas com o efeito estufa, parte deles que era para ir para o espaço, desse calor, volta de novo para o planeta, aumentando a temperatura média do planeta. Isso é que é o aquecimento global. E a nossa atividade 3, do dia 6/4, gases da atmosfera e placas tectônicas, parte 3. Assuntos abordados, revendo o assunto sobre composição do ar atmosférico. Então a gente reveu aí algumas coisinhas do ar atmosférico. Nessa aula nós tivemos aí esse resumo da composição do ar, certo? Atmosférico. Algumas explanações sobre os gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, os gases nobres, certo? Os percentuais de alguns gases na atmosfera. Classificação aí de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, e falando um pouco mais sobre oxigênio, gás carbônico e efeito estufa. Com base nesse contexto repassado, tivemos complete o quadro abaixo com os gases encontrados numa atmosfera de 100 litros, uma amostra de 100 litros de ar e suas respectivas porcentagens. Então você tinha que colocar o item A, é o nome de um gás. Esse gás tem um percentual de 78,06%. Aí você colocaria A é o nitrogênio.
B é o percentual do oxigênio. Então, B corresponde a 21%. C é o percentual dos gases nobres. Nos gases nobres, 0,91%. E 0,03% do gás carbônico. Ok? Complete as seguintes frases. Além dos gases, o ar comum contém também vapor de água. E aí você tinha 3 opções para colocar, segundo o texto: micróbios, pólen e poeira. Então você colocaria 2. Pelo fato de manter a combustão, o gás é denominado de comburente. Esse gás é o oxigênio. C. O gás que é indispensável na respiração dos seres vivos. Novamente, oxigênio. O gás carbônico é originado das queimas e é empregado pelas plantas para a realização da fotossíntese. Para que haja combustão são necessários 3 fatores: oxigênio, chama e o combustível. Ok? Então, oxigênio, para poder existir a chama, oxigênio com a chama, só vai haver chama se tiver combustível. 3 exemplos de combustíveis sólidos é aquele quadrozinho, né, que tinha lá os exemplos. Então, no quadro você tinha madeira, papel e plástico. Combustíveis líquidos: gasolina, álcool, querosene. Combustíveis gasosos: hidrogênio, metano e butano. São os 3 gases citados no conteúdo. Observe a figura, a velha experiência da vela acesa. O copo fechou, depois de um tempo a vela apagou. Por que a chama da vela se apagou? Porque a chama consumiu todo o oxigênio que havia dentro do copo. Sem oxigênio mais para ela consumir, a chama se apaga porque não tem mais o seu comburente, né, que vai manter a chama acesa. Quais são os principais fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa na atualidade? Então, pelo texto, você tinha o aumento da concentração do dióxido de carbono, CO2, na atmosfera, e a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, derivados e carvão. Ok? Sempre baseado no seu material de estudo. Na 6, assinale a alternativa correta. A. Nos maçaricos oxiacetilênicos, além do acetileno, é empregado também, oxiacetileno. Tem o acetileno e oxi de oxigênio. B. Na fotossíntese, além da água, clorofila e luz, é necessário fotossíntese, planta, é necessário o gás carbônico. C. O gás empregado nos extintores de incêndio é o gás carbônico. D. Para encher balões antigamente usava-se o hidrogênio, mas devido ao fato de ser um gás explosivo, ele foi substituído pelo gás hélio, né, bem leve. Então chegamos ao fim da nossa correção, né, da revisão. Lembrando, nossa avaliação bimestral é no dia 14/4. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva aí no nosso canal. Se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ser sempre avisado das nossas videoaulas e lives. Nós temos também um canal de acompanhamento, que é o nosso site, onde são repassados aí acompanhamento de atividade, notas e outros avisos, materiais para estudo e tudo mais, ok? Então, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.